objetivo é, se não, levar o máximo de informação para os professores, os profissionais da educação, na verdade, né, de todo o estado de São Paulo, porque se sentem, né, afrontados com o último anúncio do governador, dizendo, não, eles têm uma nova carreira, o que é um engodo, não é nova carreira que ele está dizendo. Está dizendo em acabar com a carreira e criar uma nova forma de remuneração, que é através de subsídio, né? Subsídio, nós estamos fazendo esse debate, é quem tem cargo eletivo. Nós, professores, somos professores, né? Quem tem cargo eletivo está vereador, está prefeito, está deputado, está governador, está presidente da República, por um período. Nós continuamos na profissão, por isso a gente não pode aceitar, né? E o mais aviltante de tudo isto é que essa alteração de carreira para a nova forma de remuneração, que é subsídio, né? Ela venha no último mês de mandato do governador. Isso é preocupante. Ele não vai nem poder avaliar o que, né, ocorreu, não vai. Então, quer dizer, a política não será mesmo, porque o ano eleitoral deveria ser proibido mexer com matéria dessa magnitude, que mexe com vidas, né, com carreira profissional, na verdade, eu acho que deveria ser proibido, a menos que fosse de forma negociada, né? Como o secretário se opõe a qualquer negociação, por óbvio, né, que é imposta, mais uma vez. Também aproveito para dizer que sábado nós tivemos um conselho representativo, com mais de 500 participantes, e foi, assim, muito gratificante o nível de debate, né, com todas as oposições ali presentes, e nós fomos uníssonos em dizer, dia 16 de março, todos à Avenida Paulista, porque nós queremos o 33,2%, nós queremos a implantação da jornada do piso salarial profissional nacional, que pressupõe carreira, também são interfaces de uma carreira. Nós queremos também, no máximo, 25 alunos por sala de aulas. Olha que absurdo, nós queremos que os professores, porque nas escolas, hoje, a grande maioria de tempo integral, eles não têm direito de comer e não têm ticket, tem que levar marmita. E nós queremos que eles tenham o direito de almoçar na escola com a comida que tem sido, pelo menos onde eu tenho andado por Piracicaba, tem sido merenda de qualidade. Onde não tiver, nós vamos lutar para que a merenda ela atenda aí as necessidades de uma boa nutrição, sem multiprocessados, né? Para que a partir da merenda também a gente eduque. Então, é muito importante garantir a alimentação dos profissionais da educação nas escolas, posto que é tempo integral, não tem tempo para sair, ou leva a marmita. E aí é muito dolorido para a gente, que a gente vê que alguns esquentam no micro-ondas, que eu sei, foi rateado entre os professores para ter o micro-ondas. Ou come frio. Não pode ser saudável, né? Então, esse é a catástrofe. E nós queremos também garantir, né, que o protocolo sanitário seja implantado no estado de São Paulo. A Secretaria da Saúde, ela incorporou as nossas propostas. Inclusive, chega a dizer, cada 2 com Covid na escola é considerado surto, portanto, fecha-se a escola. Saiu no Diário Oficial da sexta-feira, pois o senhor Rocieli está batendo cabeça com quem entende, né, de saúde pública. Então, é isto, eu abro esta live com o coração aberto, o espírito de
de dizer que nós queremos ouvir dos demais estados, 3 estados presentes aqui, né, Espírito Santo, Minas Gerais, né, e nós de São Paulo, para que a gente possa sair com uma reflexão. Eu espero ajudar o Estado de São Paulo a lutar contra esse suicídio, que nós colocamos aqui não como suicídio, mas como um suicídio dos trabalhadores de educação, principalmente dos professores. O governador da época, que era Paulo Artung, simplesmente, já no finalzinho do ano, mandou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei do subsídio sem discutir de novo com a categoria. Discutiu, a categoria não quis, né, não aceitou, e eles fizeram, então, uma toca de caixa no final de 2007. A lei foi aprovada no dia 18 de 12 de 2007. E os jornais todos estampavam assim, o magistério vai ter 100% de reajuste. Só não explicavam como. Então, quem na época ganhava, por exemplo, R$600, que era quem era graduado, passou a ser 1.200. Só que não dizia como. Essa lei, que é a Lei 428 de 2007, ela instituiu o subsídio, né, esse novo modelo remuneratório, mas ele não era obrigatório, era opcional. A pessoa poderia fazer a opção. Mas a propaganda foi tão grande, a divulgação foi tão grande, e quem tinha um salário tão miserável via uma possibilidade de ter uma melhora. Então, por mais que a gente dizia para as pessoas não vão porque é um suicídio, muitas pessoas foram, sabe? É muito triste para nós. Então, a lei tem alguns pontos que foi a pegadinha e que as pessoas só viram o cifrão, só viram o valor que ia ter na carreira. Então, teve pessoas que, por causa de R$100 na época, aderiram, né, a esse novo modelo remuneratório. Então, a lei do subsídio diz o seguinte: é uma parcela única no contra-cheque, e vedado o acréscimo de qualquer gratificação, qualquer adicional, qualquer abono, qualquer prêmio, qualquer verba de representação. Então, era só aquela linha onde ele juntava todas as gratificações que a pessoa já tinha na carreira e colocava ali. Então, às vezes, a pessoa tinha lá 70% de gratificação, 50% de gratificação, mas quando olhavam lá, tinha R$100 a mais. E não tinha esperança de ser aprovado o piso nacional. E uma outra coisa, ele facilitou a vida de quem era diretor de escola, porque na época de Haroldo e Paulo Artung aqui, não teve mais eleição de diretor, é escolha do gestor. Então, para o diretor de escola, teria uma gratificação, seriam 2 linhas. O restante dos professores era uma parcela única. Então, quem tinha extensão de carga horária poderia estar jogando no contra-cheque ou carga horária especial, mas nenhuma outra gratificação. E um outro problema sério que tem na lei, que é de forma irretratável e irreversível. O governo, na época, ele não passou todo mundo para o subsídio. Ele deu o direito de fazer a opção, e você tinha que assinar dizendo que você renunciava. O grande problema, renúncia de todas as gratificações que você tinha na carreira. Então, só poderia ir para o subsídio quem fizesse essa renúncia, assinasse que aceitava essas novas exigências que tinha na lei do subsídio. Mas a gente, infelizmente, o magistério, às vezes, eles, assim, por causa de algum valor a mais na carreira, ele não pensa no futuro. Então, o que acontece? Muita gente foi para o subsídio, nós fizemos um trabalho de ir em todas as escolas do Estado, juntamente com um advogado do sindicato, fizemos um jornal dizendo que era para as pessoas não optarem, que era um suicídio, que as pessoas mais na frente iam ver a situação que aconteceu, que as pessoas iam se arrepender, e se tivesse arrependimento não poderia voltar. Infelizmente, muitas pessoas foram. Uma outra coisa, a partir
da Lei 428, ninguém mais entra no Estado por concurso público ou designado temporário no modelo remuneratório e vencimento. É somente por subsídio. Então, nós temos agora um grande número de pessoas no subsídio e reduzindo a quantidade de pessoas que estão no vencimento, porque praticamente os aposentados que ainda estão no vencimento e ainda garantindo aí as suas vantagens de carreira. E eles fizeram nesse período, na Lei 428, fizeram três tabelas cheias, assim, para os 3 anos seguintes, 2008, 2009, 2010, colocando assim um percentual de 20%, de 15%. Então, isso animou a galera e a galera foi. À medida que o piso foi aprovado, piso salarial nacional, e começou a ter aquela correção todos os anos, o que aconteceu com o subsídio? Ficou defasado em relação ao piso. Mas as pessoas não podem voltar para o vencimento, porque quem foi não pode voltar, porque é de forma irreversível. E a gente tem recebido pessoas no sindicato chorando, querendo voltar e não tem jeito, principalmente aposentados. Então, a nossa luta agora pelos 33%, que eles só complementam. Então, passando a complementação, o vencimento dá mais um salto em relação ao subsídio. Então, o que a gente tem que colocar para vocês? Qual é a nossa experiência? Que experiência terrível, porque não tem como voltar atrás. O subsídio está aí. Quem entra no Estado já entra com essa situação do subsídio. Não tem nenhum direito na carreira. É muito triste que a gente não consegue reunir a categoria para uma ação conjunta, porque nós temos um grupo grande que está na escola, que poderia fazer uma greve, poderia fazer uma paralisação, estão todos no subsídio e teve 2 reajustes. Teve o reajuste o ano passado, em setembro, e agora mais 6%. E quem está no vencimento, que é 99,9% de aposentados e pensionistas, você não tem como fazer o movimento, principalmente o movimento de rua, por causa da questão da pandemia. Então, aqui está muito difícil a situação. A gente tem conversado com as pessoas dos outros estados, né, e agradecemos a oportunidade aí de estar falando com vocês de São Paulo, que não é uma boa o subsídio, não é. Divide a categoria, achata os salários, não tem nenhuma valorização, porque a pessoa trabalha, mas não tem nenhuma vantagem de carreira. Você entra, do mesmo jeito que você entra e você sai, você não acumula vantagens nenhuma adicional, entendeu? E uma outra coisa que está ainda com perigo nessa lei, diz até que as verbas indenizatórias a pessoa tem que abrir mão. Na época, nós orientamos as pessoas, você pode abrir mão até dos seus precatórios. Por enquanto, eles estão pagando, mas qualquer governo que vier pode suspender o pagamento de precatório para as pessoas que foram para o subsídio, porque é uma verba indenizatória, né? Então, assim, o que a gente tem para passar para vocês, e depois vocês podem fazer perguntas, e a gente está colocando que, para nós aqui, o subsídio foi um suicídio. Então, realmente, é carreira sim, subsídio não, porque ele só vem prejudicar. E o que acontece? O governo ele tem um controle da folha de pagamento praticamente o ano inteiro, porque não tem mais vantagens à medida que a pessoa vai completando determinados requisitos na carreira. Isso não tem mais. Então, o governo tem um controle da folha de pagamento de janeiro a dezembro, né? Então, e é uma das questões que os governantes querem fazer, né? Saber qual é a folha de pagamento do começo ao final do ano. Eu vou chamar, então, o Marcelo. Esse debate começou a florar agora em todo o estado do Rio Grande do Sul, viu? Nos municípios, tá? Por causa da questão do piso. Acho que vocês estão sabendo, esse debate agora está a nível nacional, os prefeitos não querem pagar e estão tentando alterar os planos de carreira nos municípios também agora e transformar tudo em subsídio. Acho que isso... Os governantes aí nos municípios e nos estados estão partindo para cima disso de uma maneira assim violenta aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente atende vários municípios juntos e essa situação está bem complicada por causa do índice do piso, tá? Mas tentar trazer para vocês o que aconteceu aqui no estado. Aqui no Rio Grande do Sul eles implantaram o subsídio através da Lei 15.451 em 2020 e não teve opção, incluir o subsídio para todo mundo, tá?
Eles vieram lá no primeiro momento com o subsídio na Assembleia, com a discussão, um projeto de lei daqueles para discutir em 30 dias, né, que era uma coisa absurda, tocando para discutir o mais rápido possível, e essa lei foi aprovada. Tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, implantaram o subsídio com 36 faixas salariais, tá? Mas nós temos aqui, na verdade, uma discussão anterior, que é parecida com essa situação da implantação aí que a Noêmia colocou. Nós temos judicializado a questão do piso aqui na carreira, lá no vencimento básico, no A1 do magistério. Nós tínhamos um plano de carreira aqui com A1 que ia até o nível 6, com 6 classes dentro da carreira. Então, nós tínhamos isso e está judicializado, está lá no STF, aguardando o julgamento, tá? Tem só uns embargos lá. Foi ganho em primeiro, segundo grau, inclusive fixando tese lá no STJ, está fixado lá que o piso tem que incidir lá no vencimento básico da carreira, com efeito cascata em todos os níveis. Isso nós temos judicializado aqui, tá? Está ganho em primeiro, segundo, e está ganho lá no STJ, mas tem um recurso, infelizmente, lá na mão do ministro Gilmar Mendes. Então, o que eles fizeram? Entraram com isso e aprovaram o subsídio aqui. E criaram duas situações aqui, que são duas parcelas. Uma parcela de redutibilidade, tá? Uma parcela de redutibilidade, e uma parcela autônoma. E já mexeram nisso também agora para pagar o vencimento do piso agora, do índice dos 32. Como é que eles criaram isso aqui? Eles pegaram o vencimento básico, tá? Mais as vantagens que as pessoas tinham dos seus triênios, as suas vantagens, e criaram uma parcela de redutibilidade junto com o subsídio, separada, tá? Subsídio e depois parcela de redutibilidade. E as gratificações aí que na apresentação da Noêmia ficaram dentro do subsídio, aqui foi criada uma parcela autônoma separada. Então, duas parcelas. O que aconteceu agora aqui no ano de 2022, aqui final de 2021 e agora no início de 2022, o governo Eduardo Leite mandou um novo projeto para a Assembleia para pagar, segundo ele, o piso, que não é o piso, dizendo que era 32%, e foi lá e tirou da parcela de redutibilidade das pessoas. Então, aqui no Rio Grande do Sul, quem paga o piso do magistério, na verdade, é o próprio professor, porque vai lá e tira das suas vantagens. Mas o que deu um debate muito grande? E a manobra do PSDB é muito parecida em todo lugar, viu? É dizer que as pessoas vão ganhar um pouco no começo, né? Que as pessoas tiveram mesmo uma vantagem no começo e as pessoas vão lá e acham que é uma boa. Né? Aqui nós tivemos um debate muito grande na Assembleia Legislativa, porque, na verdade, aqui nós não tínhamos coeficiente entre o A1 e o final do plano de carreira lá. Não tinha um coeficiente. Depois de muita briga na Assembleia Legislativa, hoje existe, foi aprovado lá um coeficiente entre os níveis, para manter a carreira, só que implantaram o subsídio. E aí, essa é a questão que nós vamos discutir agora, judicializar. Nós vamos ter muitas ações judiciais aqui, porque não pode o professor, com as suas vantagens funcionais, ou com o seu patrimônio jurídico, que são lá os seus triênios, as suas vantagens por tempo de serviço, a sua promoção na classe, pagar o valor do piso. Né? Essa é a grande discussão que nós temos aqui. Então, o que tem que ficar bem claro, eu acho, aí em São Paulo, no estado todo e nas prefeituras também, o pessoal municipal vai ter que começar a discutir muito isso, que eles estão tentando transformar em subsídio para não ter diferença na carreira, para transformar, na verdade, em total da remuneração. E aí as pessoas não vai terminar a lei do piso. E agora, inclusive, estão vendendo que não tem mais base legal na questão do piso. É isso que estão esse debate agora em todo lugar. Acho que a CNTE está muito bem posicionada nisso, né? A gente sabe, nós temos uma lei aprovada, a lei do piso, o piso tem que ser pago na carreira e nós não podemos, de maneira nenhuma, entrar nessa discussão que não tem base legal. Existe base legal, o piso está garantido, ele tem que ser pago na carreira e nos efeitos da carreira. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos nessa discussão, vai ser judicializado muita coisa, porque no primeiro momento aqui foi mantida uma parcela de redutibilidade e uma parcela autônoma. Então, no primeiro momento, as pessoas não tiveram prejuízo. Agora, com esse novo valor, porque aqui nem os 33, Bebel, não foi pago, viu? O Eduardo Leite está dizendo que pagou o piso, não pagou nada. Na verdade, ele lançou um índice de 32 e tirou das pessoas. Então, nós temos os aposentados lá, que têm mais tempo de serviço e mais vantagens, e esses ganharam menos aumento. Menos aumento. Os outros que estavam no começo, então nós temos uma média lá que ele diz que pagou 32% para todo mundo, na verdade, os nossos aposentados
tiveram um valor na carreira só de 5,53, porque ele usou parte dos direitos para pagar o piso. Tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul não se paga o piso, isso está judicializado, o subsídio não foi uma coisa boa, tá? Nós estamos discutindo isso e vamos discutir isso judicialmente, sem dizer que aqui estão vendendo que quem deu os 33% do piso foi o Bolsonaro, e a gente sabe que não é verdade isso, né? A gente sabe que essa lei do piso foi aprovada lá no governo Lula e vem essa discussão toda desde 2008, 2011, e aqui nós temos isso bem complicado. Eu, a semana passada, visitei 20 escolas, né? Essa semana mais 5, então eu estou doida aí visitando escola, porque eu acho que isso pega de pronto, né? Poxa, eu ganho 2.800, vou pular para 5, é uma ilusão, né? Quando você fala, não, você vai perder tudo depois, cara. Você vai abrir mão de 5% a cada 5 anos, pelo menos você tem, você vai perder sexta parte, você vai perder, enfim, todas as vantagens, né? Chamo Luiz Fernando de Souza Oliveira, que é coordenador do Departamento Jurídico, pode ser? Também a POS, pelo debate, né? Estou aqui para contribuir. E antes até de contribuir, queria enaltecer o trabalho e a importância de você na Assembleia Legislativa de São Paulo, assim como da professora Beatriz aqui em Minas Gerais. Acho que é fundamental que nós consigamos reelegê-las, porque vocês fazem a diferença, né? A Bia aqui em Minas Gerais é o nosso braço forte dentro da Assembleia Legislativa no combate ao governador Zema, né? Do novo, que de novo não tem nada. As práticas são as mais ultrapassadas e mais antiquadas da política brasileira, né? Não tem nada de novo. Então, assim, da importância da gente reeleger vocês, professoras, conseguir, através de uma votação expressiva que vocês precisam ter, ampliando a votação, trazer mais educadores, mais educadoras para as assembleias, né? A gente, às vezes, fica pensando que a gente precisa votar em todo e qualquer professor que aparece, porque a gente precisa ampliar os mandatos, a quantidade, mas isso acaba sendo um grande perigo, porque a gente divide o voto da gente. A gente precisa ampliar o voto de vocês. Vamos lá. A gente vai ficando abismado com cada situação, com cada exposição a respeito do subsídio. Em Minas Gerais não foi diferente. A gente tinha, até 2008, ainda tem, um dos piores vencimentos base do país. Até 2008, nem o salário mínimo a gente recebia como vencimento base, muito menos o piso nacional. A gente tinha um vencimento base e uma série de penduricalhos, de vantagens, pós-GIS, algumas vantagens por pós-graduação, essas questões que toda carreira tem. Além da progressão a horizontal, né? A gente tinha isso. Quando o piso é sancionado, ele vira lei pelo governo Lula, a gente começa, então, uma briga enorme para o pagamento. Daquela época, o piso era R$950. A gente recebia lá, me parece que R$390 como vencimento base, além das vantagens, né, todas que tinha, que essa é a grande jogada muito nefasta, que é com essas vantagens todas que a gente tinha, parcelas complementares, parcelas individuais, a gente acabava, ao final, recebendo o salário mínimo nacional, né? Mas de base, nada, nem o piso, nem o salário mínimo nacional. Então, a gente começa uma enorme disputa de narrativa na sociedade. Antes até da gente ir para uma disputa jurídica, nós fizemos essa disputa política de narrativa. Isso é o que é o crucial no nosso debate. Foi o crucial no nosso debate para que a gente conseguisse, em 2015, retornar com a carreira, retornar com o vencimento base, extinguindo o subsídio. Em 2011 para 2012 que veio o subsídio. Inicialmente, no projeto de lei, tratando dessa mesma forma que aconteceu lá no Espírito Santo, sendo opcional. Então, vocês vão ser enquadrados esse subsídio, mas vocês têm opção de voltar para carreira e para a lógica antiga. Nesse movimento que foi feito, eles tentam apresentar um prato, como se fosse um doce muito bonito, sabe? Bem confeitado. E traz parte da categoria. Quem vai com esse doce, depois vai, quando morde o pedaço, vê que o doce não é tão doce, que é muito amargo. Porque
quando entra nisso, perde tudo, congela tudo, não tem nenhuma possibilidade de discussão de vantagens, quinquênios, biênios, tem nada disso mais. E aí, todos os que, mais uma vez, todos que estavam do meio da carreira para o final, aposentados, com paridade, integralidade, tiveram os seus vencimentos congelados, perderam muito, né? No reajuste do piso, a gente não tinha nem como falar a respeito disso, justamente pela questão da lógica do suicídio. Um detalhe que em 2011 foi a nossa maior greve, né? Nós fizemos 112 dias de greve, apanhamos a polícia militar, spray de pimenta era a regra para toda a recepção, né, das nossas atividades. Então, foi muito duro. As pessoas receberam os contra-cheques zerados 2, 3 meses, né, mas aguentaram. E foi justamente a narrativa que nós fizemos nesse período todo, de que o Estado não pagava o piso, disputando a sociedade, que nós conseguimos, em 2015, retornar com a carreira, retornar com a lógica de vencimento base inicial, com vantagens, com o quinquênio, que hoje é chamado de VEB. A questão é que o que a gente tinha não voltou da mesma forma. Então, o quinquênio, que lá no passado era 10%, hoje não é 10%, é o advérbio de 5%. Então, a gente conseguiu, mas não volta do mesmo jeito. Hoje, o vencimento base da educação em Minas Gerais é R$ 2.135 para a jornada de 24 horas. O Zema não paga o piso nacional ainda, porque nós temos... a narrativa que a gente sempre fez foi do piso na jornada existente em Minas, né? Então, 24 horas, então, o piso integral para essa jornada. Nós conseguimos, em 2015, uma lei estadual trazendo essa lógica do piso para a jornada existente. Então, em Minas, tem uma lei específica que fala que o piso é para a jornada existente, e nós conseguimos, em 2018, uma emenda à Constituição do Estado que também fala isso, que o piso nacional é para a jornada existente, de 24 horas, e os reajustes do piso são para as 8 carreiras da educação. Porque assim, o subsídio é a mesma lógica em todo o Estado, né? Acabar com o que a gente tem de vantagem de carreira e transformar num vencimento, numa parcela única, que funciona como teto, ninguém passa disso. Dizer que hoje o Zema continua descumprindo a lei do piso, mas a gente está na disputa. A gente tem uma greve marcada para a partir do dia 8 de março, agora com uma assembleia, e que a gente continua tendo um Estado e agora mais, né, com essa lógica do novo, que não é diferente do PSDB, de reafirmar o Estado mínimo, né, de não querer nomear, de não querer fazer concursos públicos, de querer privatizar. A lógica agora é privatizar e entregar para organizações sociais em Minas Gerais. Então, do desmonte, que está tudo muito ligado com o governo Bolsonaro e com todas essas gestões que negam a política para se reeleger, mas quando entram, faz um desmonte do Estado, faz um desmonte do serviço público. Passo a bola para vocês, para não me delongar mais. A lógica que é mesmo destacar o quão nefasto e quão ruim é o subsídio. E trabalhadores e trabalhadoras da educação de São Paulo, não caiam na narrativa de que isso é bom. Façam a disputa, não se deixem vencer. Fortaleçam a luta da Bebel na Assembleia Legislativa, fortaleçam a luta, discutam o piso nacional como inicial de carreira. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Minha fala vai ser um pouquinho diferente, mas, na verdade, acaba sendo uma síntese, uma soma das falas que me antecederam. Começo com a colega do Espírito Santo, né, que concordamos com a questão do suicídio. O subsídio é um suicídio. E isso, quando a gente fala não só num termo figurativo, fala porque aqui no Rio Grande do Sul, depois de muitos e muitos anos, recebendo salários atrasados, parcelados, sem perspectiva nenhuma de reajuste, os profissionais da educação, os trabalhadores da educação foram sendo extremamente desvalorizados e tendo uma precariedade salarial muito grande, talvez uma das maiores do Brasil. E foram anos de arroxo,
anos de muita pressão e de sobreviver. E com isso muita gente chegou ao suicídio, verdadeiramente ao suicídio. E quando se trata de subsídio, muita gente caiu no que o colega falou de doce, né? Um doce chamativo, outros chamaram de uma história que chamava atenção, mas na verdade é um engodo, não é? E eu, quando estive na audiência, chamei de canto da sereia. Por quê? Porque através de um valor, um percentual, eles extinguiram as nossas vantagens, depreciando as vantagens de anos de luta, de trabalho dos profissionais da educação, chamando de penduricalhos. Então, em cima, vocês vão deixar de ganhar esses penduricalhos, vocês vão ganhar muito mais, e uma grande parcela foi atrás. Como disse o Marcelo muito bem, aqui no Rio Grande do Sul nós não tivemos opção, nós fomos todos, entre aspas, contemplados com essa nova lei e todo mundo teve que participar. Foram dias de muitas lutas, de estarmos na rua, de irmos para a Assembleia, a categoria foi toda mobilizada, mas muito bem explicado pelo Marcelo, não vou retomar, nós perdemos o que nós tínhamos de conquista, porque muita gente também acabou achando que era uma grande vantagem essa nova lei que reformulava o nosso sistema de vencimento, né? Então, passamos a ter o subsídio, essa parcela da irredutibilidade, que é mais uma coisa que já foi descumprida, como disse o Marcelo, inclusive muita gente agora com esse 32% que o Leite disse que estava reajustando o nosso salário, teve que, da sua parcela, ainda ficar devendo, porque retiraram mais, porque o que eles tinham como irredutibilidade não contemplava esse índice. Então, assim, temos uma categoria totalmente precarizada, desvalorizada, monetariamente não tem nem condições de estar se atualizando, e que quem embarcou nesse canto aí, como eu chamo, da sereia, hoje se arrepende amargamente. Então, os aposentados foram penalizados, muito penalizados, e volto a dizer para vocês aqui do pessoal de São Paulo, a luta tem que ser ferrenha. Eu gostei muito quando a Bebel falou que está visitando, a professora Bebel falou que está visitando as escolas, porque tem que ser um corpo a corpo constante para que as pessoas se alertem que isso é um grande engodo, que vão pagar um preço altíssimo ao abrir mão das suas vantagens construídas ao longo da sua carreira por um vencimento, por um subsídio que não vai contemplar o resto da vida nessa mesma proporção. Mas... Sim, professora Bebel. Aqui só comentários rápidos, né, mas que eu acho que reforçam a origem de todas essas propostas, né, como foi relatado lá no Espírito Santo, em 2007, né, depois Rio Grande do Sul, depois Minas Gerais. É uma estratégia, né, que, em geral, né, governantes do PSDB é que se apresentam a colocar essas estratégias em curso, né. Então, é isso. Aqui em São Paulo, a gente está vivendo isso, né, uma apresentação de PowerPoint, feita no final do ano passado, né, um projeto de lei que não chegou até agora ao debate público, né, através da Assembleia Legislativa, nenhuma abertura de diálogo com o movimento sindical, né, e o que a gente sabe são informações muito ainda superficiais, né, porque essa é a forma como o PSDB procura apresentar esse tipo de questão, né? Então, aqui, em princípio, foi colocada a possibilidade da opção, talvez pelo mesmo motivo que foi comentado em relação ao Espírito Santo, né? Ou seja, você tem metade hoje da categoria são professores concursados, né? Então, você não tem como fazer a transformação compulsória para o subsídio, né?
Então, por isso, né, provavelmente, aqui vai ser com essa modalidade de opção, como foi no Espírito Santo, né? Aqui o valor mágico colocado foi R$5.000, né? Lembrando que esse valor ele não está tão distante do que seria o novo piso, né, a partir do reajuste de 33%, que vai para 3.845, né? E pode passar, por favor. Pode passar isso também. Só lembrando, né, que a gente está num processo, né, de ataques muito diretos do governador, né, aqui do estado, que já ampliou, né, um confisco sobre pensões e aposentadorias, né, já no ano de 2020, 2021. 2021 se antecipou aqui a reforma administrativa do Bolsonaro, em alguns aspectos, através de um projeto de lei que, apesar de toda a resistência dos servidores, né, da POSP, foi aprovado por margem mínima, né, enfim, então a reforma administrativa, né, as sucessivas reformas da Previdência fazem parte desse bojo, né, na qual se insere essa proposta de nova carreira, né. Aqui é um gráfico, né, para mostrar como a gente está lutando, né, pelo piso, para justamente recompor, né, uma defasagem que, no acumulado desde 2016, né, está em 72,21%. Né, isso aqui já incorpora os 33% do piso agora nessa passagem de 2021 para 2022. Né. Então, o salário base do professor de ensino básico 1 é 2.233. Né. Para chegar nos 3.845, tem um reajuste necessário de 72,21%. Pode passar, por favor? Boa parte dessa defasagem ela foi criada, né, pela política também de austericídio, né, do governo Dória, a partir de 2019. É o que essa tabela procura mostrar. Né? Então, infelizmente, a gente está falando de suicídio, austericídio, né, subsídio, né, são sintomas, né, do gravíssimo momento que a gente vive, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Pode passar, por favor. Se a gente pegar só entre março de 2018 e dezembro de 2021, a gente tem uma perda para a inflação de 25% em relação aos pisos, né, porque, de fato, a inflação ela entrou em descontrole aqui no Brasil a partir do ano passado, né, e pelo nível remuneratório dos professores aqui no Estado, né, esse descontrole inflacionário tem um impacto muito grande no custo de vida. Pode passar, por favor. E esse outro slide é só para mostrar em relação à cesta básica. Né? A cesta básica ela teve uma elevação bastante forte também nesse período, faz parte desse descontrole inflacionário, né? E, obviamente, que faz com que o peso da cesta básica, né, em relação à remuneração básica dos professores, começa a adquirir um peso cada vez maior, né, e uma necessidade também de reajuste. Né? Eu acho que isso aqui é um argumento que ajuda. Nós estamos vendo aqui, nós estamos lidando com realidades, o próprio estado de Minas Gerais, né, Espírito Santo, que tem valores remuneratórios bastante baixos para o conjunto da categoria dos professores, né, pelos motivos que foram aqui explicados. Eu estava até comparando isso com os dados da PNAD, né, da pesquisa do IBGE, e é isso, talvez o próprio caso do Espírito Santo seja já resultado, né, desses anos de aplicação dessa estratégia do subsídio pelos governos sucessivos lá do Estado. Então, estamos falando de pisos, de valores remuneratórios que estão muito abaixo, inclusive, do que deveriam ser pela meta 17 do Plano Nacional de Educação, né, em que o salário médio dos professores deveria ser equivalente ao salário médio dos profissionais com nível superior. Pode passar, por favor. Passa esse, por favor, também, depois a gente volta. Eu só deixei esse slide aqui, que veio da apresentação do secretário, né, porque esse daqui seria a proposta de nova carreira. Né? Se cria essa carreira horizontal de 15 níveis,
né? Hoje existem 8 níveis, né, de carreira aqui. Está muito explícito aqui, embora não se tenha maiores detalhes, né, que muito provavelmente a forma de progressão na carreira vai ser pela via acadêmica, né? Essa nova carreira, ela elimina qualquer possibilidade de progresso na carreira por meio do tempo que o professor ou a professora tem na carreira docente, né? Essa é uma das estratégias dessa nova carreira, eliminar a progressão por tempo, e submeter, então, ou ao critério acadêmico, via titulação, né? Ou então sob uma suposta avaliação, né, em relação à qual não existe nenhum tipo de informação, né, mas que, obviamente, vai condicionar muito, né, a possibilidade de progressão, né? E, como a gente tem visto, o doutor César depois vai apresentar, talvez se leve uma vida inteira para chegar até o final dessa carreira, né? E, evidentemente, que o tema central aqui, né, é a substituição, né, a criação do subsídio como política de remuneração para tudo isso, com todos os aspectos que já foram mencionados aqui pelos colegas que anteciparam, né? Pode passar, por favor. Bom, em relação ao subsídio, eu vou até pular, porque já ficou muito explícito, né, os problemas, inclusive, de generalizar isso para pessoas que são concursadas, né, que não são cargo eletivo, né, enfim, cargo de confiança. Pode passar esse, o próximo também. Pode ir, né? E aqui um tema que já foi mencionado, que me parece que é muito semelhante ao que vinha acontecendo nos outros estados. Você tem progressivamente, né, uma gestão de professores baseado na contratação flexível, né? Ou seja, na contratação emergencial, na contratação de temporários. Isso vai adquirindo um peso cada vez maior dentro da categoria, né? E aí, né, se vem para a remuneração flexível através do subsídio, né? A gente tem visto isso também com abonos, né, enfim, com outras estratégias, com bonificações, né, que são estratégias de remuneração variável, que estão todas elas dentro do que a gente pode chamar, então, dessas reformas empresariais da educação, né? Se criam facilidades e flexibilidades para a gestão empresarial da educação pública, né? Esse é o modelo, é uma trilha percorrida em todos esses estados, como a gente viu aqui, né? Pode passar, por favor. E até, como alguém comentou aqui, estava questionando, né, em relação aos temporários, né, ou seja, os contratos emergenciais aqui do Estado, né, hoje ele já tem um peso de 37% no conjunto, né, dos docentes, né? Se a gente tem 50% que são efetivos, né, mais 13,7%, que seriam os categoria F, né? Então, os demais, que dá 37%, são os chamados aqui no estado categoria O, né, que seriam os emergenciais ou temporários, né? Então, o avanço é bastante significativo, né? Desde 2011, esse gráfico está mostrando, eram 10% em 2011, agora já chegam a 37%, né? Faz parte dessa estratégia de gestão empresarial da educação pública. Pode passar. Pode avançar isso também. E outro debate importante também, que é mais de fundo, né, mas é em relação ao orçamento, né? No fim das contas, né, eu acho que esse é um ponto central, a gente está em ano de debates que precisam ser mais aprofundados, mas toda essa questão orçamentária, ela vem, né, essa é uma herança maldita da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, especificamente da forma como lida com os limites colocados estritamente sobre gastos com pessoal, né? A gente sabe que isso faz parte, né, desse último pacote do governo Fernando Henrique Cardoso, e é a partir dali, né, que decorre toda a gestão de orçamento até hoje, né, que limita, né, em grande medida, as possibilidades de criação de uma carreira, inclusive os professores, que valorize a contento esse trabalho essencial, enfim, feito no Brasil inteiro, né? Mesmo diante dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, se a gente for olhar,
todos os estados, todos os municípios estão sempre abaixo do limite prudencial, né? E isso coloca um limite estruturante, né, para a valorização dos servidores públicos, né? A lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, coloca como exigência lógica coisas como o teto de gastos, né? No caso brasileiro, é um teto de gastos draconiano, né? Mas ele é exigido à medida que você cria essas amarras, né, para o gasto com os direitos sociais, né? Lembrando sempre que não existe um teto de gastos, um limite prudencial para gastos financeiros, né? Por exemplo, com a rolagem e amortização da dívida pública, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal está na origem de todos esses dramas, né? Certamente, esse ano, o teto de gastos estará em questão, e tratar disso a sério, né, como tem sido feito pelos mandatos progressistas, é fundamental para a gente conseguir, de fato, ter possibilidade de avanços orçamentários, né? O dinheiro existe, o problema é que ele é canalizado para outras finalidades. Pode passar, por favor? Esse também pode avançar. Aqui é o comentário, né, de que o mau planejamento do gasto de recursos do Fundeb leva, né, ao que muitas prefeituras acabam chamando de sobras do Fundeb, né, entendendo que os 70% é um limite mínimo, né, estabelecido, e que o que a gente observa é que no mau planejamento, né, e para correr atrás desses 70%, é que muitos governadores, prefeitos, então, instituem esses abonos, né, em vez de planejar, de fato, uma gestão de carreira que preveja, né, com vencimento e vencimentos, e não com subsídio, a valorização dos professores. Pode passar. Esse também pode passar. São alguns exercícios que a gente fez aqui para ver o que poderia ser incorporado como remuneração, né, e considerando isso, os impactos, inclusive, de paridade nos aposentados, pensionistas, e na remuneração que vai incorporar para fins de aposentadoria, se em vez de abonos, né, esses valores pagos aqui pelo Estado, né, nos últimos anos tivessem sido incorporados, né? Então, são alguns exercícios para mostrar que é uma decisão política. Ou você usa como abono, bonificação, ou você incorpora na remuneração, né, o que tem impactos imediatos também, pelo reajuste na remuneração, mas os impactos muito importantes de longo prazo para fins de cálculo de aposentadoria e de pensão, né? São alguns cálculos que a gente tinha feito em relação a valores de bônus pagos aqui nos últimos anos. Fizemos isso também em relação ao abono Fundeb, para mostrar que existem alternativas para o uso desses recursos, né? Pode avançar. Também se pode passar. E aqui eu encerro, né, retomando o Plano Nacional de Educação, né, e no caso aqui de São Paulo, o Plano Estadual aqui do Estado, a meta 17, né, que é comum, que é um horizonte importante quando a gente trata desse tema, porque está evidente, né, que essa é uma questão que precisa ser vista como um tema nacional, né? E uma atividade riquíssima como essa, acho que mostra claramente isso, né? Depois da conquista do piso, né, regulamentado em 2008, que vem lá da Constituição de 88, é preciso pensar, né, como os planos nacional e estadual colocam, uma carreira, né, nacional dos professores, né? E essas metas aqui, por exemplo, elas devem ser retomadas sempre. Avançando para o próximo slide, que é o último, né, é o caso aqui de São Paulo, né? A meta 17 ela tem uma validade agora até junho, ela precisaria ser atingida daqui a 4 meses, 3 meses, né? E no estado de São Paulo, se a gente pegar a média de remuneração dos professores estaduais, está em R$ 3.555, os outros profissionais com nível superior, né, que é a comparativo da meta 17, esse valor está em 5.592. Há uma defasagem de 57%. Né? Esses indicadores eu acho que são relevantes, porque aí a gente começa a de fato, nacionalizar esse debate. Né? Eu estava olhando os dados da PNAD aqui para o Espírito Santo, né? Há uma defasagem de 19%. Tá?
Estava olhando os dados para o Rio Grande do Sul, a defasagem é de 50% também, em relação a essa meta, né? Enfim, então são esses dados, né, e eu acho que esse debate, muito bem colocado aqui, né, pela professora Bebel, a POSP, é de que esse é um tema nacional, né? As experiências já vividas, elas mostram que podem ser revertidas, né? E também, que no nosso caso aqui, é importante segurar. Talvez sejam essas atividades, essas mobilizações aqui em São Paulo que tenham colocado o secretário de Educação, né, na defensiva, né, e provavelmente aguardando, né, alguma estratégia muito picareta de apresentação desse projeto de lei para dificultar ainda mais, né, o que eles não querem, que é o debate público sobre isso. Então, encerro aqui para a gente ir ao debate. Obrigado. Obrigada, Tomás, né? Sempre muito bom ouvi-lo, né? Com aí a riqueza de dados, como os demais também. Passo agora para o doutor César, né? Por favor, César. Do professor da escola pública em São Paulo, da rede pública estadual, ela é regulada hoje por uma lei complementar, a 836 de 97. E a ascensão na carreira, ela se dá através de duas formas. Uma é através da evolução funcional e a outra através da promoção, né? E há também aumento da remuneração dos professores por meio de adicionais relativos ao tempo de serviço e também através de gratificações. Pode passar, por favor. Né? O que está sendo dito sobre a carreira, como o Bebel já disse, como o Tomás já disse, né? A gente precisa, em primeiro lugar, entender que não foi encaminhado para a Assembleia Legislativa ainda esse novo desenho de carreira, né? Porque é preciso que tramite pela Assembleia Legislativa um novo projeto de lei para que surja uma lei complementar diferenciada que daria esse desenho novo da carreira, né? O que está sendo dito, tudo que nós estamos dizendo, a gente extraiu de uma apresentação que foi feita com PowerPoint pelo secretário de Educação numa audiência pública que ele participou. Mas o que é dito lá é que a ascensão nessa nova carreira, ela se daria por desempenho, né? O que seria uma junção de dois fatores, que seriam avaliações práticas, o que significa dizer que os professores seriam avaliados como eles dão aula, por professores com mais tempo de serviço e por conhecimento, que seriam provas que ele faria, né? E o desenvolvimento seria através da formação, cursos, tal, que ele fizesse, né? E não há qualquer outra forma de elevação salarial, porque o subsídio, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal, não permite o pagamento de qualquer outra modalidade que não aquela que é a própria remuneração. Pode passar, por favor. Né? A carreira atual, como a gente viu, né, ela se dá pela evolução funcional pela via acadêmica, onde você, como professor PEB 2, apresentando mestrado e doutorado, evolui para os pontos medianos da carreira, que são níveis 4 e 5, e para a universitária, para o PEB 1, vai para o nível 4. Pela via não acadêmica, você participa de cursos, congressos, colegiados, escreve livros, etc., e você vai somando pontos se você evolui na carreira. A promoção se dá através de prova específica para a promoção, e você tem os adicionais por tempo de serviço. A cada 5 anos um quinquênio, 20 anos tem a sexta parte, tem gratificações e bonificações, ALI, GTCN, qualquer outra gratificação de função, vantagens, etc. Pode passar. O que o secretário apresentou nesse PowerPoint, né, é que você, nessa nova carreira, você teria apenas 15 níveis evolutivos, né? Que você começaria, que eles estão chamando de 15 referências, você começaria com uma remuneração inicial de R$5.000, e passado o estágio probatório, 2 anos, você poderia ir para o segundo nível, 3 anos, aliás, estágio probatório, passado mais 2 anos, você vai para o terceiro nível. E você tem 15 níveis. Mas quando você está lá no nível número 11... César, explicita de que forma vai para os outros níveis. Sim, eu vou falar aqui embaixo agora, Bebel, né? E aí, para você chegar no nível 11, você levaria 28 anos, de acordo com a apresentação que foi feita em PowerPoint pelo secretário de Educação. Aqui, de acordo com o PowerPoint, você tem 2 meios de você sair
de um nível da carreira para ir para outro nível da carreira. E a depender do ponto que você está na carreira, você usa mais uma espécie do que outra. No PowerPoint, isso está sendo chamado de desempenho ou desenvolvimento. O que está pintadinho de verde, eles chamam de desempenho, e aquele que está pintadinho de laranjado, eles chamam de desempenho, de desenvolvimento. O desempenho, o professor será avaliado na sua cátedra, ou seja, a maneira como ele dá aula, né, será avaliada por professores que tenham mais tempo de serviço do que o próprio professor, né, e também através de provas que o professor faria para que ele possa somar pontos e passar de um nível para o outro da carreira, né? Como o Bebel sempre chama atenção com a questão das provas, a gente sempre precisa lembrar que as provas podem ser calibradas e tudo isso para que você possa ter precisão ou dificultar, né, o caminho desse professor com provas mais difíceis para que você possa fazer menos ou mais professores avaliarem. E o desempenho você conseguiria fazer as suas evoluções na carreira através de cursos, etc. e tal. Mas, lembrando, tudo isso a gente extrai do PowerPoint que foi apresentado para o secretário, porque a gente não tem ainda nem mesmo o desenho dessa carreira através de projeto de lei. Pode passar, por favor. E aí, comparando com a carreira que nós temos atualmente, que é essa que está aqui em cima, e pegamos do PEB 2 de 40 horas, né, você hoje tem a matriz evolutiva do professor numa matriz 8x8, quer dizer, você tem 8 níveis de evolução por 8 faixas, e você pode transitar pelas 8 níveis e 8 faixas, misturando as duas coisas. Nas faixas, você vai pela promoção, nos níveis, que está na horizontal, você vai pela evolução funcional, que a gente já explicou, para mestrado, doutorado, então frequência em cursos, e as provas para os níveis, né? Aí a gente está vendo aqui embaixo, de novo, a mesma reprodução, somente para comparar as duas modalidades de carreira. Pode passar. Aí a gente fez, só estou tirando da frente aqui essa regrinha, um exercício, né? Porque o secretário está dizendo que o salário inicial da nova carreira poderia ser em 5 mil reais. Então, a gente fez um exercício mantendo a carreira da mesma maneira como ela está, né? Começando com o salário inicial para o PEB 2 de 40 horas de 5 mil reais, a gente chegaria no final da carreira com um salário base de R$ 14.152,43, né? Com os quinquênios de sexta parte, somando um total de R$ 20.766,89. Se ainda acrescentar GTCN e ALI, isso pode chegar a R$ 25.358,26. Isso mantendo a mesma carreira, com a mesma estrutura, tudo como está, mas deixando o salário inicial em R$ 5 mil, ao contrário do que hoje vigora. Pode passar. Uma outra problematização é mantendo, por exemplo, a estrutura da carreira. E isso não quer dizer que nós estamos defendendo isso. É só problematizando mesmo, né? Só para verificar que a saída que o secretário apresenta não é a saída viável para que se resolva o problema da carreira no magistério, né? Então, se a gente mantiver a carreira com a mesma estrutura, as mesmas 15 níveis, e mantendo tudo da maneira como está, com o pagamento por vencimentos, né, a gente chegaria, por exemplo, aqui no nível, quando ele está com 5 anos, que seria aqui comparado com o nível 3 dele, que é R$ 6.100, com o salário base de R$ 6.000, acrescentando um quinquênio, daria já R$ 6.406, e se for acrescentar o ALI e o GTCN, você chega a R$ 8.136. Você chega no fim da carreira, mantendo aqui como R$ 13.000, acrescentando 6 quinquênios e a sexta parte, com apenas 2 gratificações, sem considerar o resto, o GTCN e ALI, você chega no salário de 9.954, aliás, perdão, não é 9.000, são 19.954 reais. Pode passar adiante. Se você, ainda problematizando, mantendo o subsídio, mas criando uma tabela com evolução pelo tempo, que seria isso aqui de baixo, a gente preenche no slide posterior, pode passar o próximo, né? A gente também tem aqui uma possibilidade de carreira,
né, que é muito mais vantajosa do que a carreira que está sendo apresentada hoje aqui pelo secretário, né? Então, ainda que se mantivesse o subsídio, mas tivesse uma criação com uma tabela com a imposição de vencimentos. Pode passar, por favor? Além do que, esta forma de carreira, da maneira como está sendo apresentada no PowerPoint, né, com a opção feita pela carreira dos professores que aderem ou não aderem à carreira, né, a gente não tem possibilidade dos professores aposentados aderirem à carreira. Então, é necessário a recusa da carreira por todos os sentidos, inclusive por conta desse. Né? E é necessário também que tenha uma revisão geral dos proventos da aposentadoria com a sua adequação e o fim do confisco que está acontecendo hoje com o vencimento dos professores aposentados. Eu volto a lembrar, a gente não tem ainda o projeto de lei encaminhado à Assembleia. Então, tudo que nós estamos falando sobre essa eventual nova carreira, nós estamos falando com base no que foi apresentado no PowerPoint do secretário de Educação, né? Agora, houve uma experiência de uma nova carreira na Prefeitura de São Paulo, por volta de 89, 90, né, no magistério, e foi dessa mesma forma, foi feita uma opção para os professores daquela e não se discutia subsídio, não tinha nada a ver com subsídio, era uma nova modalidade de progressão, de evolução, tal, mas de qualquer maneira os professores optaram, né? Então, se for repetido aquilo que foi feito naquela ocasião, né, então os professores que têm paridade e que são aposentados, no caso de não poderem optar pela nova carreira, o que aparentemente não vai poder acontecer em virtude de já estarem aposentados, né, eles vão continuar com paridade com aqueles professores que não optaram por ingressar nessa carreira com subsídio, né? E aí, havendo isso, no momento em que houver aumento da remuneração desses professores, esses professores aposentados com paridade receberiam um aumento também. Evidentemente que, se por acaso isso não acontecer, nós vamos ter que resolver isso através de ação judicial, mesmo que exista essa questão da paridade, tentando se obter a paridade com quem faz a opção pela nova carreira. Mas ação judicial é ação judicial. A gente sabe bem como começa, mas a gente luta muito por isso, mas sabemos que tem muita dificuldade em algumas teses no judiciário, né? Mas se for acontecer, como aconteceu quando houve a reestruturação da carreira do magistério da cidade de São Paulo, isso no começo da década de 90, então seria dessa forma que as coisas aconteceriam, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa carreira, porque o projeto ainda não foi encaminhado à Assembleia, né? Mas evidentemente que o jurídico vai estar atento àquilo que for preciso fazer para garantir para os professores aposentados que não tenham prejuízo algum. Então, aquilo que a Bebel falou é o que está correto mesmo, Bebel. Né? A lei do piso salarial nacional, ela define que o valor do piso ele tem que ser igual ao salário base no mínimo, né? Então, você pode ter professores que têm um salário base maior do que o valor do piso, mas você não pode ter professores que têm um salário base menor do que o valor do piso, né? E dizem isso porque todo mundo sabe que dentro das carreiras do magistério existem gratificações, existem adicionais, existem tudo isso que acabam se somando ao valor do salário base para compor a remuneração do professor. E essa foi a diferença que o Marcelo, o meu colega do Rio Grande do Sul, estava dizendo aqui, né? Há uma diferença entre o conceito legal de remuneração e o conceito legal de vencimento. O vencimento é o salário base, aquilo que está definido em lei. E a remuneração é o conceito em que você agrega ao vencimento as gratificações e vantagens, inclusive pessoais. O que a lei do piso diz é que você tem que desconsiderar as vantagens pessoais e desconsiderar a remuneração para você fixar o salário do professor, para que ele seja igual ao valor do piso. O valor do piso salarial nacional tem que ser igual ao valor do salário base definido em lei. E aqui no estado de São Paulo, o que está acontecendo é que, depois de 2017, quando o piso é reajustado e ultrapassa o valor do salário base do professor
PEB 1 aqui em São Paulo, o governo começa a dar um pagamento de uma coisa que ele chama de abono complementar. E daí ele fala assim, eu pego o salário base e mais o abono complementar e somo os dois, e isso dá o valor do piso. E isso é ilegal. Tanto que você instruiu que a gente entrasse com ação judicial, na época a doutora Cláudia fez ação judicial, foi feita ação judicial e nós estamos com essa ação judicial tramitando, ganha em todas as instâncias, esperando apenas que o STF libere a execução dessa ação aqui em São Paulo. Bebel. Fala, né, que os nossos colegas dos demais estados antecipam para nós do estado de São Paulo, né, o risco que corremos ao não olhar atentamente para aquilo que se anuncia, né? Bem como eles disseram, né, o canto da sereia, a gente percebe que a narrativa é a mesma, né? Vem com a mesma narrativa e impõe um desmonte da carreira e uma precarização ainda maior das nossas condições de trabalho e remuneração. Então, o que nos cabe, né, Bebel, colegas, o Volmer, o pessoal do CPP, né, conversarmos nas nossas bases, né, para poder desmascarar, na verdade, conseguir no nosso cotidiano desmascarar a farsa desse anúncio, que nem proposta porque nem encaminhou nada para a Assembleia, né? E reforçar aquilo que nos une. Queremos que a aplicação integral do piso nacional na primeira referência da carreira do quadro do magistério, né? Queremos, na carreira atual, a aplicação integral da lei do piso, sem fugir, porque é isso que nós temos de melhor neste momento, e não há qualquer vantagem, quer para os da ativa, quer para os aposentados, né, em migrar. E que, no nosso caso, é mais grave, não é que é mais grave, mas no nosso caso também é grave quando ele anuncia, que também só anuncia, não manda, né, percentual de reajuste para o funcionalismo, e no anúncio fala que nós estamos fora, né, do percentual de reajuste que ele anuncia para o restante do funcionalismo, porque o nosso seria a nova carreira, que supostamente é por opção, né? Então, ele, na verdade, explicita no anúncio, porque, volto a dizer, não é proposta, é só anúncio, né? Que ele vai descumprir a lei do piso e vai tentar utilizar desse subterfúgio da carreira para fugir do cumprimento integral da lei do piso na nossa tabela atual de vencimentos, que deve ser a nossa bandeira de luta conjunta esse ano, tá certo? Então, temos muito trabalho pela frente, trabalho de comunicação, trabalho de convencimento, trabalho de desmontar a farsa que já que o César coloca, o Tomás traz com muita propriedade, que os nossos colegas dos demais estados que estão aqui hoje, né, anunciam para nós: olha, o futuro de vocês é a nossa precariedade de hoje. E dá muito mais trabalho reconstruir do que resistir. Os depoimentos são tão claros nessa orquestração de um partido que se diz social-democrata, que é uma vergonha, um partido criado na base do livro do Franco Montoro, que realmente reproduziu a social-democracia europeia e adaptada ao trópico brasileiro, e simplesmente se perdeu no tempo, e hoje é para destruir, desmoralizar e acabar com o serviço público, inclusive em concurso. Estão fazendo um balão de ensaio conosco para depois colocar isso em todas as carreiras. Claro, no judiciário eles vão tomar cuidado para mexer. Com a alta cúpula, porque a baixa cúpula do judiciário também vai sofrerão as consequências, que é para acabar com o concurso público. Tanto que eu queria esclarecer
aos convidados que muito bem expuseram as suas realidades nos seus estados, que em São Paulo já está previsto nessa nova carreira, não tem mais concurso para diretor de escola e supervisor. Tanto é que fala nova carreira docente. E com isso, eles vão acabar prejudicando e vão acabar não fazendo mais concurso nem para professor. Vai ficar simplesmente uma situação bastante anômala, de tal forma que nós nunca vamos conseguir a qualidade para participar de um PISA com o salário da Tunísia. Então, não é brincadeira. Muito oportuna e elucidativa esse encontro, esta oportunidade que nós estamos tendo, todas as entidades, né, por sua iniciativa, a deputada, a presidente da POSP, mas também por nós termos essa oportunidade de ouvirmos experiências já desastrosas com o subsídio. Então, nós temos que lutar realmente para que isso não ocorra no nosso Estado, né? E como falou a colega Rosaura, né, temos que resistir, encontrar todas as formas de resistência para a gente não permitir que isso ocorra, né? Por enquanto, não chegou ainda na Assembleia Legislativa nenhum nem outro, né? Principalmente o novo plano de carreira anunciado já desde o ano passado, né? Como uma forma de colocar politicamente, né, um pré-candidato aí que não sai do um algarismo, né? Então, e espero que continue assim e que levar em frente como candidato a presidente para que nós possamos nos livrar desse tucanato aqui em São Paulo, que a gente possa ter oportunidade de voltar a ter educação como tivemos nos períodos lá do Lula, né, principalmente, naquele período que a gente podia chamar que nós tínhamos um Haddad à frente de um ministério com quem eu convivi muito, como era secretário, né? Excelente, Bebel. Fundeb e tudo mais, né? ProUni e tudo que aconteceu aqui de bom no Brasil, né? Então, isso eu acho que tem que ser lembrado, mostrado para os nossos associados, os nossos professores, como esse desmonte da carreira vai transformar tudo isso aqui em São Paulo, né, que é o caminho para a privatização, né, mais uma rasteira, né, desse tucanato aqui em São Paulo, e como tivemos a experiência aí nos 3 estados que já mostraram o subsídio para nós, né, desastroso. Não adianta, não existe, o judiciário ele não se mobiliza com uma ação mais coletiva ou com várias, um corpo de advogados juntos, eu acho que isso, né, então nós vamos sim pensar numa estratégia, né, talvez de vários estados juntos ajuizarem a ação para garantir esses direitos. Eu acho que é uma estratégia muito interessante juridicamente também, falando até porque tem um ganho político jurídico também.